With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Boa noite, Zoucas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daisy, eu moro em Santa Catarina. Eu vou contar para vocês o relato que aconteceu comigo. Na verdade, comigo aconteceram muitas coisas nesse sentido espiritual, assim, ao longo da vida. Mas eu vou contar o que eu me lembro. Eu lembro de ter sido a primeira coisa que aconteceu comigo, tá? Nós morávamos no Rio Grande do Sul. A minha família era grande, ainda é, graças a Deus. Meu pai e minha mãe com 6 filhos, né? 4 meninas e 2 meninos, o mais velho e o caçula. Nessa época, eu estimo que eu tinha uns 6 anos por aí, mais ou menos, de idade. E aí nós compramos essa casa e mudamos para lá. E essa casa ficava numa localidade muito legal. Era uma casa diferente de tudo que a gente tinha morado e era nossa, né? Então, tu chegava nessa casa, a minha cidade lá foi colonizada por portugueses, então existe muito aquelas casinhas coladas e compridas, né? Elas não são largas, são casinhas, eu acho que é os geminados de antigamente. Então, a nossa casinha era assim, era uma rua pequena, né, sem saída. Tu chegava, ela tinha um pátiozinho baixo, uma entrada para carro, assim, que não tinha nem portão naquela parte. Uma única porta, né, tu chegava e já via a porta e uma janela. Aí tu entrava naquela porta, tinha um corredor grande, para mim era grande na época. Tu olhava para a direita, assim, tinha uma primeira peça ali, um primeiro ambiente que a gente fez uma salinha, né. Aí tu seguia por aquele corredor, tinha um outro que era o quarto da minha mãe. Aí tu seguia mais um pouco nesse corredor e saía num outro ambiente que era dividido com uma muretinha assim, meia altura, com um ambiente maior, que ali a gente fez uma sala de jantar, se eu não me engano, e a cozinha. E aí saía da cozinha, já tinha uma areazinha onde tinha um tanque, e à esquerda tu subia 2 degrauzinhos, estava o banheiro. Saiu daquilo ali, já era um pátiozinho, assim, calçado de cimento, e aí tinha uma outra peça no fundo, que era um quartinho, que era o nosso quarto. Então, eram muitos filhos, né? Então, os 2 pequenos geralmente dormiam lá com a mãe, né? Tinha cama no quarto da mãe e nós, os maiores, ficávamos separados. Aí tinha um beliche, então onde eu lembro era um beliche numa parede. Bem em cima dormia o meu irmão mais velho, embaixo dormia minha irmã mais velha também. Aí na outra caminha dormia eu e a minha irmã, que é um pouco mais nova do que eu. Aí eu gostava de dormir na beirada, sabe? E esse quarto era uma porta de madeira e uma janelinha de madeira, assim, dessas de correr, com vários vidrinhos, né? Perto dessa janela tinha um guarda-roupa, 2 portas, pequeno, compridinho, assim, escuro. E tava todo mundo dormindo e eu olhando pela janela, até se não me engano, aquele dia a gente discutiu que eu queria ficar acordada e não queria, e eu ali olhando pela janela, vendo as estrelas, que é uma coisa que eu gosto muito. Daqui a pouco eu senti aquela sensação ruim e aquela coisa assim, que tinha alguém observando. E aí de canto de olho, no lado do guarda-roupa eu enxergo uma coisa assim, parece um homem, né? E aí eu, não pode ser. E aí eu me encorajei e virei mais assim para olhar e enxerguei aquela figura de
de homem ali, mas eu não via rosto, tava tudo escuro, desligado. Era alto. Eu tô contando pra vocês aqui, toda vez que eu falo eu me arrepio, né? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me arrepio eu tô toda arrepiada, dá calafrio. E daí esse homem, ele tinha uma capa, ele usava uma capa, essa capa tinha uma gola alta, assim, alta. Para vocês terem ideia, era uma gola alta estilo que esses vampiros nos filmes antigos usavam, sabe? Uma gola mais altona, assim. E ele usava um chapéu preto com a aba arredondada e tal, mas não era uma cartola, era um chapéu preto, assim. A parte de cima também era meio arredondada e tal, e aquela fisionomia ali, e aquilo ali me assustou muito, e eu fechei meu olho para não ver aquilo. E não adiantou, aquela sensação foi piorando e eu abri o olho de novo, assim, pensando, não é... Eu tô imaginando, não tem nada ali. Aí eu abri o olho de novo e aí eu tive certeza que tinha algo ali, porque daí eu enxerguei o olho desse ser. Esse ser tinha um olho vermelho. Eu nunca tinha ouvido história sobre nada, assim. Tipo assim, alguém te contou uma história. Não, eu nunca ouvi história de nada sobre isso. E aí aquele homem de olho vermelho me olhando... E aí aquilo foi me dando uma sensação mais ruim e eu pensei comigo assim, eu vou gritar e meus irmãos vão acordar. Eles vão acordar e vai ficar tudo certo, alguém vai acender a luz. E aí quando eu terminei de pensar isso, que eu pensei em abrir a boca para gritar, me travou. A voz não saiu. E aí eu paralisei totalmente. E aí até ouvi em alguns episódios do pessoal falando da tal paralisia do sono. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar disso. Tá? Pode ser que tenha tido um episódio desse comigo, né? Então eu paralisei totalmente. E aí eu paralisei. Eu falei, ai meu Deus, não pode, eu vou fechar o olho. Eu falei, vou cobrir a cabeça com lençol. E eu não conseguia mexer a mão para cobrir a cabeça. E aí eu fechei o olho, eu falei, vou ficar um tempo sem abrir o olho, isso vai sumir, não vai estar ali, e não é real. E aí daqui a pouco eu abri o olho de novo. E aquele continuava lá com aquela... Para mim tinha uma expressão de riso no rosto, de deboche, mas não tinha, eu não enxergava uma boca, mas para mim era essa expressão que me passava. E aí aquilo foi piorando, eu fui sentindo um aperto no peito cada vez maior, aquela sensação ruim. Daí quando eu abro o olho de novo, aquele ser já tá mais perto da minha cama, assim, tipo, sei lá, a metade da distância, eu acho, mais ou menos, da minha cama. E eu fui ficando cada vez mais apavorada. Aí daqui a pouco eu abro o olho de novo e aquele ser tá bem do lado da minha cama. E quando ele chegou bem do lado da minha cama, aí a situação toda piorou, porque eu senti o peso no meu peito era muito maior. E aí eu comecei a sentir aquela pressão perto do pescoço, assim, como se estivesse me apertando, aquela pressão horrorosa, aquela sensação cada vez mais pesada, mais sufocante, assim, que eu já tava achando que eu ia morrer porque eu não conseguia respirar, sufocando. E pra mim, aquilo, ele tava me apertando o meu pescoço. Era uma sensação de alguém apertando o meu pescoço. Mas eu não enxergava ele apertando o meu pescoço. Até porque, no momento que eu olhei e ele tava bem ao lado da minha cama, com aquela expressão de sorriso, eu não tive coragem de continuar abrindo o olho. Eu não tive mais coragem disso, de continuar abrindo o olho. Porque eu não conseguia ter coragem de fazer isso. Porque ele estava muito do meu lado. E aquela coisa assim, que eu sentia umas mãos no pescoço, alguma coisa apertando no pescoço, me apertando cada vez mais. E aí nesse momento, eu lembrei de uma coisa que a minha mãe falou, né? Minha mãe, como tinha se convertido na igreja evangélica, né? A minha mãe falava para nós de vez em quando, se alguma coisa ruim, se a gente estivesse sentindo alguma coisa ruim, que a gente deveria... chamar o sangue de Jesus, né? 3 vezes pelo menos, para essa coisa ir embora. E aí quando eu pensei nisso, aquela coisa no meu pescoço assim apertou mais ainda, sabe? Aquela sensação foi mais apertada, ainda mais sufocante, como se eu fosse parar de respirar. E aí eu pensei de novo, e pensei 3 vezes, e pensei 4 vezes. E aí pensei de novo e aquilo começou a aliviar. Aquilo começou a aliviar. E foi liberando aquela coisa no meu peito, como se estivesse saindo de cima do meu peito, assim, meu pescoço suavizou.
Mas eu continuei sentindo aquele medo. Daí eu tive coragem de abrir o olho. Quando eu abri o olho, aquela coisa estava mais distante de mim. E aí eu continuei cada vez mais pensando assim, mais vezes assim, no que a minha mãe falou, sangue de Jesus tem poder. Eu pensei aquilo, pensei. E daí daqui a pouco assim, me deu aquele alívio completo, assim. Quando me deu aquele alívio completo, eu olhei e aquela coisa não estava mais lá. Ele não estava mais ali. Tinha sumido completamente. E eu, naquele momento que aconteceu aquilo, eu já comecei a gritar e chamar meus irmãos, que eu tinha tentado gritar. Eu tinha tentado me virar para tentar tocar na minha irmã, que estava do meu lado ali, pedir ajuda, e nada disso eu consegui. E aí eles acenderam a luz. O que foi? Eu falei, tem um homem aqui. Não, meu irmão acendeu a luz, não tem ninguém, a porta tá trancada. Me mostrou que a porta estava trancada. Ele falou, não tem ninguém, tu sonhou. Eu falei, não, tinha, que estava aqui do lado da minha cama. Ele era assim, não, é o sonho teu, tu estava sonhando. Eu falei, não estava acordado olhando as estrelas. E ele, não é nada disso. E aí aquela sensação ruim, aquela coisa horrorosa, que eu ainda sinto quando falo disso. E foi muito ruim, porque daí eu não conseguia mais dormir naquele lugar, eu não conseguia mais dormir naquele quarto. Eu entrava ali, me dava calafrio. Se eu dormisse ali, eu queria dormir na cama, virada pro canto, queria a luz acesa. E aquela sensação ruim. No outro dia, a minha mãe estava na cozinha com meu avô. E aí eu e meus irmãos fomos falar disso. Aí meu avô falou que não era nada, que eu tinha sonhado, que não tinha nada disso. E aí a minha mãe falou, mas quando acontecer isso, tu tem que falar, né? Aí eu falei, mas eu falei, foi que me aliviou. Ela falou, viu? Então é isso, tu tem que falar, mas não foi nada, fica tranquilo e tal. E aí eu tenho na minha família, né, esses tios aí na área de espírita, não sei se é espírita, nunca sei se a religião deles era Umbanda, era Candomblé, o que era. Daí o marido da minha tia, que era alguma coisa tipo pai de santo, no comentar sobre isso, eles falaram que eu tinha visto, porque criança tinha mais facilidade para ver esses seres, né? E provavelmente eu tinha mais sensibilidade para isso, e que eu tinha visto era o capa preta, o Exu capa preta, algo do tipo assim. E aí isso aí me deixou com mais medo ainda, né? Fiquei com mais medo ainda desse ocorrido. E desde então eu não tive mais assim sossego, não pelo medo daquilo ali só, mas porque desde esse momento eu passei a sentir coisas, ver coisas, sabe? A minha mãe daí como evangélica, né, sempre indo para a igreja, nos levando e tal, e eu sempre tive essas sensações, essas coisas ruins assim. E então nessa mesma casa nós ficamos, eu acho que por 2 anos morando lá, até meu pai ser transferido para uma outra cidade para fazer um curso durante 1 ano, acho. E aí a gente ia para lá. A gente já tinha mandado a nossa mudança. A mãe fez tipo uma grande cama no quarto dela para nós todos. Agora eu não tenho certeza se a mudança tinha ido ou já estava tudo encaixotado. Acho que estava tudo encaixotado e não tinha ido ainda. E nós iríamos todos de ônibus até essa cidade nova, né? Meu pai já estava lá, porque ele já estava cursando. E naquela época um primo da minha mãe morava junto com nós. Ele estava no quarto, na peça bem da frente, que era uma sala, né? E nós estávamos tudo nesse quarto da minha mãe. Todo mundo dormindo no chão, assim. E aí, aparentemente, estava todo mundo dormindo. Mas haviam cortado a luz, porque o pai tinha pedido para cortar a luz, né? Porque a casa ia ficar fechada. E eles cortaram antes da gente ir. Então nós estávamos sem luz, acho que desde o começo da tarde a gente estava sem luz na casa. E aí eu estava acordada, a mãe falou que era para todo mundo dormir, que a gente ia viajar cedo, mas eu estava acordada. E aí do nada, a minha mãe tinha uma máquina de costura no mesmo quarto que a gente estava, que ela estava, a máquina de costura estava ali, ela tinha assim uma caixa, tipo uma caixa com uma portinha que é a parte que escondia o motor da máquina e o pedalzinho, e aí o corpo da máquina de costura em cima, né? E essa máquina da minha mãe já era uma máquina mais moderna que o meu pai tinha dado para ela, não era aquelas antigas que era só no pedalzinho, ela ia ligada na tomada para funcionar. E aí essa máquina começou a funcionar, essa máquina começou a trabalhar. Ela trabalhou, ela fez aquele barulho, aquele zigue-zague,
e aquilo ali me fez dar um pulo. E a minha mãe também pulou. E aí a minha mãe pulou da cama e pegou a Bíblia dela e começou a fazer uma oração no quarto, e eu já me sentei na cama. Daí minha mãe abriu a porta do corredor e saiu para aquele corredor. E eu tô toda arrepiada novamente. Cada vez que eu falo sobre isso me dá essa sensação ruim. E a minha mãe orando e repreendendo, falando aquilo que ela ensinou pra gente, e orando. E ela pegou a Bíblia dela na mão e aí começou a orar e foi orando cada vez mais alto. E foi dando cada vez mais aquela sensação de medo, e a máquina mexeu de novo e parou. E a minha mãe orando. Ui, sensação péssima, gente. Se vocês pudessem ver, eu tô toda arrepiada. E aí a minha mãe começou a orar, e a minha mãe tinha o hábito de pôr uns envelopes que ganhava lá na igreja. Ela usava eles meio como um marcador de página. Então eles eram pequenos, ela enfiava para uma página que ela achava interessante, que minha mãe não sabia ler direito, né? Ela tinha dificuldade para ler. Aí ela colocava ali marcando quando ela quisesse tentar ler aquele trecho de novo. Então ela tinha vários, assim, dentro da Bíblia. E ela passeando, andando pelo corredor de um lado ao outro, assim, do corredor, com aquela Bíblia na mão. E nisso, o primo da minha mãe estava no quarto bem na frente, e daí eu levantei e fui espiar na porta, assim, a minha mãe passando. Quando ela foi em direção aos fundos, que tinha aquelas duas peças ali, que era uma sala de jantar e uma cozinha, eu senti alguma coisa passando, assim, sabe? E aí a minha mãe estagnou naquela porta, ela tava orando assim com a Bíblia na mão, parecia estar de olho fechado, e ela parou naquela porta e começou a orar mais alto, e aí fez aquele... Ui, toda arrepiada. Aí deu aquele barulho, fez assim, sei lá, assim, como se fosse um barulho de asa, mas o que aconteceu? Não foi nada assim, tipo, um bicho, alguma coisa do tipo, não. A Bíblia da minha mãe continuava na mão dela, tá? Ela com a mão assim, em posição para cima, segurando aquela Bíblia com a mão no meio, assim. Eu acho que era Salmo 91 que ela tava, que ela gostava de abrir quando ela sentia essas coisas. E aí ela com a Bíblia na mão aberta, e aqueles envelopes do meio da Bíblia dela, eles fizeram um V na frente dela, assim. Eles caíram de dentro da Bíblia dela e formou certinho um V nos pés da minha mãe, assim, um V com a ponta pro lado da onde ela tava indo, que seria ali da cozinha. Gente, eu tô totalmente arrepiada a contar isso. E formou aquele V, e a minha mãe foi orando mais alto, daí o primo da minha mãe saiu da sala lá da frente, ficou olhando também, e aí foi em direção ao quarto atrás de nós, me viu na porta e falou, fica aí, tem uma coisa muito estranha acontecendo, tô sentindo uma coisa estranha. Todo mundo começou meus irmãos mais velhos começaram a acordar também, sentindo aquela coisa estranha. E depois que aquele V se formou na frente da minha mãe, ela orou mais um pouco, assim, com aquele fervor, mas parece que foi aliviando aquela sensação, sabe? Foi aliviando, e ela orou mais um pouco, orou, e nessas alturas nós estávamos todos acordados, com exceção do meu irmão menor. E aí aquilo acalmou, minha mãe também se acalmou, e a gente passou o resto daquela noite ali acordados, todo mundo numa peça só, sabe? Com aquela sensação ruim, mas ao mesmo tempo aliviado. E a minha mãe não tirou aquele V que os envelopes da igreja fizeram na frente dela, ela não tirou aquilo do chão, ela deixou ali, foi recolher no outro dia de manhã só. E isso foi só uma das coisas que aconteceram comigo durante, assim, toda a minha vida, sabe? Tem muito mais coisas que foram acontecendo depois disso, mais coisas estranhas e diferentes, mas aí isso fica para uma outra vez, né? Espero que vocês tenham gostado da minha história. Ela realmente aconteceu, e aconteceu comigo, e eu presenciei, e até hoje eu ainda sinto muito uma coisa estranha ao falar disso. Obrigado, pessoal, obrigado, Zoucas, até mais. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.